Olá pessoal, então vamos fazer o vídeo aqui da resolução da pergunta 2 da prova de matemática, tá? No final do vídeo eu vou explicar por que isso aqui é importante, né? Dividir um número em parte inversamente proporcional, tá bom? Mas agora vamos fazer a resolução aí rapidinho primeiramente. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ele diz, dividindo o número 308 em partes inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 10, quais são as partes obtidas? Então vamos primeiro aqui resolver isso. Como é que a gente vai fazer? Então a gente tem o número, tem que ser proporcional ao número 2, ao número 3 e ao número 10, tá? Vamos chamar esse aqui de x, esse número 3 de y e esse aqui de z, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, como são partes inversamente proporcionais, a gente vai colocar o inverso desses números. O que é o inverso desses números? É colocar esses números aqui de forma invertida, né? Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2, o inverso de 3 é 1 sobre 3, e o inverso de 10 é 1 sobre 10, tá? Deixa eu fazer só um aviso aqui rapidinho, que é o seguinte. Se fosse, por exemplo, um número aqui, fosse um número fracionário, ou seja, por exemplo, 2 sobre 3, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então, você faz só esse inverso. Como são números inteiros, então a gente coloca o 1 aqui na parte de cima, né? Então, o 2 fica 1 sobre 2, o 3 fica 1 sobre 3 e o 10 fica 1 sobre 10, tá bom? Então, só essa observaçãozinha aqui rápida, tá? Agora, continuando a resolução. Então, primeiro você faz aqui a inversão desses números, né? Corresponde ao x, y, z. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o MMC desses números, né? Ou seja, o MMC de 2, 3 e 10, né? Então, fazendo aqui o MMC, o que a gente vai ter? O menor número aqui é o 2, 2 dividido por 2 dá 1, 3 ainda continua 3 e 10 dividido por 2 dá 5. Né? Agora, o próximo número que a gente tem aqui para poder dividir é o 3, então o 1 continua, 3 dividido por 3 dá 1 e continua o 5. E agora o 5 fica 1, 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Tá? O resultado a gente multiplica, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5, 30. Então, esse é o nosso MMC entre os números 2, 3 e 10. Tá? Bom, agora eu vou apagar aqui. A gente tem então o MMC. A gente sabe, né? A gente calculou que o MMC de 2, 3 e 10 é igual a 30. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por esses números que estão aqui no denominador. Então, 30 dividido por 2, 30 dividido por 3 e 30 dividido por 10. Tá? Como é que vai ficar isso? 30 dividido por 2 é 15. 30 dividido por 3 é 10. E 30 dividido por 10 é 3. Então, com isso daqui, o que a gente achou? A gente achou os valores de x, y, z. Então, x é igual a 15, o y é igual a 10 e o z é igual a 3. Então, a gente achou este número aqui. Agora, o que a gente vai fazer com estes números? Agora, a gente vai multiplicar cada um deles por uma constante k, que é a nossa constante de proporcionalidade. Né? Então, a gente coloca aqui todos eles multiplicados por uma constante de proporcionalidade. Né? Essa constante, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai somar aqui estes números. Né? 10k mais 15k mais 3k. Isso daqui tem que ser igual ao quê? Isso daqui tem que ser igual ao 308. Igual a 308. Então, o que a gente está tentando achar aqui? A gente está tentando achar a nossa constante de proporcionalidade, que é o nosso k. Né? Então, a gente fez todo esse método, achou então 15k mais 10k mais 3k igual a 308. Então, isolando isso aqui, como é que vai ficar a nossa equação? 15 mais 10 dá 25, mais 3, 28. Então, vai ficar 28
vezes K é igual a 308. Passa para o outro lado dividindo, vai ficar K é igual a 308 dividido por 28. 308 dividido por 28 é exatamente 11. Tá? E agora, o que a gente faz com esse valor 11? A gente viu aqui que x é igual a 15, y é igual a 10 e z é igual a 3. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cada um desses números por essa constante aqui de proporcionalidade. Então, a gente vai ter 15 vezes 11, que é igual ao nosso x. A gente vai ter 10 vezes 11, que é igual ao nosso y. E 3 vezes 11, que é igual ao nosso z. Então, fazendo as continhas aqui, a gente vai ter 15 vezes 11 dá 165, 10 vezes 11 dá 110 e 3 vezes 11 dá 33. Tá? Então, se a gente dividir 308, né, se a gente pegar o número 308 e dividir partes inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 10, a gente vai ter, então, 165, 110 e 33. Tá certo? Então, essa aqui foi a resolução desse exercício. Tá bom? Agora, por que é importante saber fazer uma divisão por um número inversamente proporcional? Suponhamos que você tem R$308 e você quer dividir entre seus 3 filhos para dar uma mesada ali do mês. Só que é o seguinte, você quer dar isso de acordo com o mérito de cada um deles. Né? Porque se você pegar 308 e dividir por 3, então você vai estar dividindo em partes iguais. Só que o que você quer fazer? Você quer ensiná-los, por exemplo, a ter responsabilidade dentro de casa. Né? Então, ajudar a mãe a fazer os afazeres, né? Limpar a casa e tudo mais. Então, você vai oferecer a eles uma numeração, né? Que, por exemplo, se cada atividade que eles deixam de fazer, eles perdem um ponto. Né? Então, por exemplo, eles são pontuados. Deixou de colocar o lixo para fora, 1 ponto. Né? Deixou de colocar o lixo para fora de novo, mais 1 ponto. Então, aqui suponhamos que o sujeito fez 2 pontos, né? Ou seja, cometeu 2 erros. Né? O filho número 2, por exemplo, cometeu também o erro lá e somando os erros dele, ele cometeu 3. E um terceiro filho, que seria aí o mais preguiçosinho, digamos assim, acabou sendo pontuado 10 vezes. Então, ele teve pontuação 10 aqui em relação ao que ele deixou de fazer. Né? Então, como você quer ser justo nessa divisão, o que você vai fazer? Bom, então eu vou dar 308, aquele que errou menos, ou aquele que obedeceu mais, né, que teve menos problema aqui para fazer os afazeres, então ele vai receber um pouco mais. Né? Por quê? Porque ele teve só 2 pontuações aqui, né? Número 2 aqui de negativo. Né? O segundo filho foi um pouquinho pior, né? Mas ainda teve 3. Tá? E o terceiro filho, aquele que um pouco mais preguiçoso, aí teve a pontuação 10. Então, assim, então esse daqui, que se dedicou menos às tarefas domésticas, então ele vai receber menos. Então, eu vou fazer essa divisão de forma proporcional. Ou seja, aquele que se empenhou mais vai ganhar mais e aquele que se empenhou menos vai ganhar menos. Então, aí a gente tem uma divisão inversamente proporcional. Então, quando a gente faz essa divisão, o que a gente diz? Se isso aqui fosse o dinheiro que fosse dividido entre os 3 filhos, a gente veria o seguinte, que o primeiro filho, aquele que errou menos, aquele que foi mais participativo, ele vai ficar com R$165. Aquele outro que foi uma participação um pouquinho pior, mas ainda foi uma participação boa, vai receber R$110. E aquele que, na verdade, foi mais pontuado em relação aos afazeres domésticos, né? Ele deixou de fazer mais, então ele errou mais, digamos assim, ele vai receber somente R$33. Então, desta forma, você faz uma divisão justa,
né, considerando aí, então a meritocracia deles, tá bom? Então isso aqui foi só um exemplo, evidentemente, né, para fins didáticos, mas é justamente para isso que você pode fazer divisões em partes inversamente proporcionais, tá? Então, se fosse, por exemplo, em partes diretamente proporcionais, seria exatamente o oposto, né? Então, aquele que foi mais pontuado receberia mais, e aquele que foi menos pontuado receberia menos, né? Então, numa outra situação hipotética, a gente poderia pensar desta forma, tá bom? No caso de inversamente proporcionais, a gente tem esse cálculo e é para isso que serve esse cálculo aí de divisão de um número em parte inversamente proporcionais, tá bom? Ou seja, quem foi mais pontuado recebe menos e quem foi menos pontuado recebe mais. Daí o nome inversamente proporcionais, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só nos acionar pelo fórum ou comentar aqui no vídeo, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima.